sexo, sexualidade, orgasmo, alguma coisinha picante aí para apimentar a nossa tarde. O orgasmo é um aprendizado, é ou não é, gente? E como é? Então, as mulheres que se tocam, que se sensibilizam, que conhecem o próprio corpo, têm muito mais facilidade de chegar ao orgasmo. Outras mulheres que não se tocam, não se conhecem, passam anos e décadas para descobrirem o verdadeiro orgasmo. As mulheres mais jovens têm essa queixa muito comum da falta de experiência, de conhecimento sobre o próprio corpo ou o corpo do parceiro, né? Mas a sexualidade está no ar e trata-se justamente de sexo e prazer, né? Então vamos falar, sexo é um aprendizado a dois, muito. O desencontro das emoções entre um casal, com a presença de sentimentos hostis como raiva, ansiedade, depressão, medo, explica geralmente a falta de diálogo, que compete o prazer sexual. Influencia e como influencia a gente. Então, a maioria dos casos, a falta do orgasmo sem causa física ou sem origem, ela vem de uma falta de diálogo entre o casal. Muito mais frequente do que você imagina. E dificulta até o aprendizado, um sobre o desejo mútuo do outro e sobre como reencontrar o outro. Então, o melhor caminho é observá-lo, a fazer um sexo com prazer e abrir o coração, né? Isso é imprescindível. Mas é difícil as pessoas se abrirem, né, para o mundo, se mostrarem umas para as outras. A questão do se fechar é muito mais fácil. Tentar mascarar e esconder um desejo que não está sendo exercido durante aquele ato. Isso vale a todas as mulheres a pensarem. Então, entre esses fatores psicológicos que inibem, não é, a questão da relação sexual satisfatória e da rejeição ao parceiro sexual por falta de desenvoltura, muitas vezes, ou de alguma razão emocional na questão dos seus sentimentos. Hostilidade para com ele, aversão ao sexo, né, por sentimentos de culpa, ou sei lá, seus próprios impulsos sexuais, a inibição de assumir o papel da mulher na cama, né? Isso também, gente. Isso também são fatores que realmente o medo, o controle, né? O medo de engravidar, o controle, o temor da satisfação plena, né? Eu queria ir para as nuvens. Então, muitas mulheres acham que uma relação sexual é levar para as nuvens, é você chegar ao céu, né? Então, muitas mulheres colocam isso na cabeça que isso é que é sexo, isso é que é orgasmo. E nada que uma psicoterapia não resolva. Às vezes as causas são de origem psicológica, profunda, né? E de longa duração, tá? Então, uma terapia sexual breve, de 4 a 6 semanas, funciona, às vezes em muitos casos emergenciais. Tem origem, por exemplo, a problemas da autoestima, a falta de comunicação com o outro, o desconhecimento do seu próprio corpo, né? Porque não sabe, não conhece, tem vergonha de se tocar, de dizer que gosta, de que pegue na nuca, de dizer que gosta de ser puxado, de ser esticado. Então, muitas mulheres têm essa vergonha, né? De falar de si, de falar que sente prazer com isso ou deixa de ser, né? Então, o homem, ele não tem como imaginar, né, isso que você está sentindo, que você está se reprimindo, né? Ele é a função dele de parceiro. Ele está lá para satisfazer o amor, o desejo, e está lá como companheiro e que quer, né, que você compreenda. Então, existem esses problemas. Às vezes a disfunção erétil no homem também é uma falha de comunicação dele. Ele gosta que a mulher toque, né, que a mulher pegue na nuca, que a mulher acaricie, que a mulher faça um sexo oral antes das preliminares, né, antes da própria introdução propriamente do sexo mesmo, né, da fase sexual, do introito sexual. Mas assim, isso vai muito de casal. Então, papo, falar de coisas picantes, aromatizantes ao pé do ouvido do outro, né? A questão do ciclo hormonal,
e tanto do desejo, eleva o desejo, como diminui o desejo e o prazer dos dois. Isso é importante, né? Ser orientado através das taxas hormonais, para ver se não tem uma disfunção, ser estudado antes, para ver se o problema não é de causa metabólica ou biológica, né? E para fazer todos esses aspectos hormonais. Então a libido masculina também, ela está muito ligada às sexualidades diferentes. O homem gosta de ser diferente, de fazer o diferente, né? Assim como a mulher gosta também. Então a libido masculina, ela vem a partir da puberdade. É que nem a da mulher. Ela só produz com estrógeno, com hormônio estimulante que dá libido. Então essa libido feminina vem daí, durante esse ciclo. Esse ciclo é de 21 dias a 35 dias em média, né? De 28 dias o organismo feminino libera esse estrógeno, né? Que é o estrogênio, durante 14 dias após esse ciclo, né? Após o primeiro dia da menstruação. Então, no final desse período ovulatório, ele está maduro, pronto para ser fecundado. Aí inicia esse período fértil, a produção de progesterona, e o hormônio que prepara o ninho para o ovo, né, para ser implantado no interior do útero, tá certo? E aí a gente se observa bastante, gente, que a questão do progesterona deixa as mulheres indiferentes com relação aos desejos. Então, até a questão do hormônio que você está tomando, se é progesterona, fazer investigação antes para saber se o tipo de medicamento anticoncepcional que você está usando está sendo adequado para você, é importante. Se existem estudos científicos comprovados que a ação do progesterona sobre a libido feminina realmente é mais conhecida como uma associação de flutuações de humor entre as mulheres. Algumas mulheres seriam mais suscetíveis que as outras a esse tipo de hormônio, tá aí? Então, existe às vezes, por causa do hormônio que você está usando, um desinteresse também sexual, que muitas, né, apresentam. Então, isso vai muito dos distúrbios hormonais, de dúvidas, do prazer, de conversar com o outro, de ter amor pro outro, do teu humor, da tua vontade de estar ali com o teu companheiro, de senti-lo, né? Então, vai muito, muito mesmo. Então, trabalhar o psicológico, trabalhar o carinho, ter aquelas preliminares é de suma importância, né? O toque, o beijar, a forma de acariciar, a forma de tocar, até a forma do fungado na orelha, como diz o nordestino, faz o diferencial. Então, se toque, se conheça e mentalize que você está com seu amor e que você está buscando ter amor, prazer e buscando ter a sua sexualidade ali desenvolvida e buscando somatizar aquele momento entre o verdadeiro romantismo. Deixa aqui a minha dica e um forte abraço e bye pra você.